A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa. Eu queria que vocês dissessem primeiro como se conheceram e há quanto tempo vocês estão juntos. Bom, boa noite. Estou quase morrendo, né? Que o padre Rômulo pega a gente de surpresa. Mas, bom, eu conheci o Alan através da família dele mesmo. Eu sou melhor amiga de uma prima dele. O pai dele me dava aula, eu também era amiga da irmã dele. Nós participávamos da igreja juntas. E foi convivendo mesmo com a família dele, na casa dos tios e dos familiares que a gente se conheceu. E aí a gente começou a namorar. A gente começou a namorar em 2011, há 9 anos atrás. E estamos casados há 6 anos, né? A gente começou a namorar, eu era bem nova, tinha 17 anos, ele 23. E a gente também se casou bem novo, né? Eu tinha 19, quase 20, e ele 26 anos. Muito bem, 6 anos de casados então, e esse ano receberam um grande presente de Deus, há uma vida nova chegando aí, né? O primeiro filho, parabéns, que Deus abençoe essa gestação, todo esse período que estão vivendo, de alegria e de complementação desse lar, dessa família. Uma pergunta, como que o matrimônio de vocês tem sido fonte de santificação? Vocês costumam rezar juntos? Olha, o hábito de rezar juntos vem crescendo aos poucos, né? A gente sempre teve o hábito de rezar, mas cada um rezando sozinhos. Conforme a gente foi evoluindo na fé, né, a gente vem tendo mais essa intimidade de rezar juntos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar mais distante, para vocês dois puderem tirar a máscara, que aí a gente fica mais fácil de compreendê-los. De máscara estava mais fácil. E como eu vejo como um caminho de santificação, quando a gente começou a namorar, eu sempre participei muito da igreja, né? Minha família é muito católica, tenho tios missionários da Canção Nova, minha mãe é ministra, enfim. Eu sempre estava muito dentro da igreja. E quando eu comecei a namorar o Alan, a família dele sempre participou muito, mas ele não, né? Assim, na juventude, ele se afastou da igreja. E quando a gente começou a namorar, a primeira coisa que eu queria é que ele fosse na missa comigo. E isso já causou um certo impacto, né? Isso era motivo de briga no nosso namoro, porque ele não entendia, né, tanto o sentido da missa, quanto da confissão e quanto participar. Então ele ia, mas obrigado, né? De cara feia, a gente brigava antes da missa, brigava depois da missa. Era um caos, né? Até no início, no comecinho do casamento também era meio difícil. Ele ia, mas assim, daquele jeito. E eu queria que fosse diferente da forma que foi com os meus pais, né? Minha mãe sempre participou sozinha, eu e ela, né? Eu tocava na missa, e ele nunca ia na missa, nunca me via. E eu queria que o meu marido me acompanhasse, né? Mas assim, não só por conta de mim. Eu sabia que ele precisava, que era por ele, pela alma dele, né? Só que bater de frente não resolvia, já fazia anos que eu batia de frente e nada mudava. Então, realmente, eu resolvi entregar nas mãos de Deus e começar a pedir para que Deus tocasse no coração dele, se fosse da vontade de Deus, que ele fosse esse homem que participasse de fé, que Deus fosse agindo no coração dele, né? Porque eu não tinha forças para mudar a mente dele. E aí foi indo, conforme foi passando o tempo, ele parou de reclamar de ir na missa, aos poucos foi entendendo, né, sobre a confissão, então passou a se confessar mais vezes, até que a gente recebeu o convite de participar do ECC, que foi assim, uma grande mudança, né? Ele começou a enxergar coisas que eu tentava explicar várias vezes e não adiantava, então o Espírito Santo começou a agir dessa forma, através de outras pessoas, né,
para tocar nele. Então, o ECC foi uma mudança muito grande no nosso casamento. E depois também eu fiz o meu acampamento, e 6 meses depois ele fez também. E daí mudou realmente muita coisa, né? Eu acredito que quando a gente tem Deus no casamento, pequenas situações que antes a gente enxergava de uma forma, quando a gente tem Deus, muda completamente tudo. Então, assim, hoje, participando, né, os dois juntos, é realmente tudo diferente. Eu acredito que sozinha eu não ia conseguir. Eu mudei muito, né, nesse período de casamento, através dele e ele também, né? Então, eu acredito que o casamento, sim, é uma forma de santificação, né? Porque muitas vezes sozinho a gente não consegue. E tendo um ao outro, né, fica um pouco mais fácil. Muito bem. Ô, Jéssica, eu te acompanho há um tempinho como diretor espiritual, né? Você está sempre ali, a gente conversando, você confessando. E eu pude acompanhar um pouco esse seu processo de amadurecimento na fé. Como que vocês, ou você, hoje, enxerga tudo aquilo que a igreja às vezes tenta passar, tenta instruir, tenta mostrar um caminho, e a sociedade vai em outra direção, e os casais hoje vivem de outra forma, né? Nós conversamos bastante sobre se abrir aos filhos e de seguir os métodos conforme o plano de Deus e tudo mais. Como que foi essa mudança, assim, no lar e na vida de vocês? Eu sei que você hoje é uma mulher que lê muitos livros católicos, né? Às vezes compra algum, olha, padre, que interessante que eu comprei, eu marquei tal página aqui que eu acho que é legal para o senhor ler também, não sei o quê. Como que foi essa transformação, assim, de realmente se abrir para a vontade de Deus na relação e na vida de vocês? Assim, não é um processo fácil, né? Porque a gente precisa deixar, muitas vezes, os nossos pensamentos antigos, aquilo que a gente cresceu a vida toda ouvindo, né, do mundo mesmo. Eu sempre me interessei em ler sobre a vida dos santos, sobre várias coisas, né? Eu acho que muitas pessoas casam sem entender realmente o sentido do matrimônio, né? Hoje em dia, muitas pessoas casam e acham que se não dá certo, separa, e muitas vezes conhece o matrimônio como o mundo diz. Mas quando a gente começa a estudar e entender realmente o que é, a gente não consegue mais viver da mesma forma. E foi dessa forma que as coisas foram mudando dentro de mim. Quanto mais eu conhecia, ia contra o que eu acreditava, mas eu não conseguia mais continuar da mesma forma. Eu sentia que eu precisava mudar para estar de acordo com a vontade de Deus, né? Isso em relação a que a gente passou por um grande processo, né, de abertura à vida aos filhos. O que é isso, né? Hoje tem uma cultura muito grande de evitar os filhos, né, de anticoncepcionais. Muitas vezes se fala de filhos como se fosse uma doença, um problema. E eu tinha muito medo, assim, e desculpas, né? Porque a gente fica inventando 1000 desculpas sobre não ter filho agora, porque eu preciso estudar, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso isso e preciso aquilo. E aí eu fui lendo documentos da igreja, o catecismo, e vendo o que a igreja diz. E o que a gente estava vivendo não estava de acordo com o que a igreja diz, né? Então, foi um processo muito difícil. Primeiro, eu, né, da minha aceitação, do meu entendimento, só que não bastava eu entender e enganar ele e pronto, não. Eu tinha que ter, né, a aprovação dele, né? Me convencer, né? Convencer ele nesse sentido. Só que, de novo, não adianta você querer falar, explicar. Não vai resolver você bater de frente. Então, de novo, vai eu rezar e pedir para que o Espírito Santo fosse mudando o coração dele, né? E ele sempre falou que queria ter 2 filhos, e eu queria ter mais. E isso não tinha discussão com ele, era isso e pronto, né?
E uma coisa que me tocou muito, né, que eu posso dizer, é que quando a gente casa, a gente promete na frente do altar receber quantos filhos Deus quer que nós recebamos. E quando a gente vira as costas, a gente fala, não, eu não quero meu filho agora, eu sei a melhor hora, eu preciso fazer isso primeiro, isso, aquilo, como se a gente soubesse o que é melhor para a gente, como se a gente tirasse Deus, né, a gente achasse que sabe mais do que Deus para a nossa própria vida. Então, durante 6 anos do nosso casamento, sim, a gente evitou os filhos, né, porque eu casei muito nova, eu fiz faculdade, né, a gente mora aqui sozinho, não tem ninguém da nossa família aqui, então eu me apoiava essas desculpas, né, e muitas vezes, até em confissão, alguns padres me falavam que não tinha problema, então eu sabia que tinha, mas eu preferia acreditar que não tinha. E aos poucos Deus foi me convencendo que eu não poderia viver assim, que eu tinha que me desprender desse egoísmo, porque Deus sabe muito mais o que é melhor para a gente do que eu e do que Ele. Então, realmente, quando a gente decidiu se abrir a vida, né, em 6 meses, graças a Deus, a gente já está esperando o nosso primeiro bebê. Que maravilha, que bênção. Para encerrar, vamos deixar o Alan falar um pouquinho. Alan, o que é ser um casal cristão nos tempos de hoje? Primeiro é lutar contra todos que não têm a mesma ideia, né? E às vezes não é nem por maldade, amigos, pessoas que não compartilham da mesma opinião ou, né, que não vê num casamento fortalecido o caminho, né? Então o primeiro passo é, sim, você ter uma posição que é contrária de muitas pessoas, começa a dificuldade por aí. Mas por outro lado, como ela falou, complementando, depois que a gente se abriu e pensou, não, tudo está na mão de Deus, né? Depois que a gente tomou essa decisão, então tudo ficou mais fácil, tudo teve mais sentido, tudo ficou mais leve, e eu acho que um casamento, né, cristão, santificado, é a base para isso, para você se entregar totalmente, né? E quando a gente entendeu que para funcionar um casamento eu tenho que engolir, eu tenho que entender, e ela também, tudo se encaixou e funcionou, né? Porque eu sou um meio de santificação para ele, da mesma forma ele. Então, muitas vezes, qualquer discussão, qualquer coisinha gera motivo para... E hoje a gente tenta enxergar, não, isso pode ser motivo da minha santificação. Então, meu Deus, me ajuda a agir dessa forma ou dessa forma, né? E só complementando, realmente, parece que a gente fazer a vontade de Deus nos deixa preso a uma determinada, né, lei ou regra, mas não. A gente se sente livre de estar fazendo o que Deus quer para a gente. Então, assim, é libertador mesmo. Muito bem, vamos dar uma salva de palmas a esse casal. Muito obrigado pelo testemunho, Deus abençoe. Podem deixar o microfone aí. Eu posso contar uma penitência, aquela penitência? Para nós homens é a coisa mais tranquila do mundo, né? Mas para as mulheres vaidosas é complicado. Uma vez ela chegou para confessar comigo, aí a gente ouviu a confissão, conversamos, trocamos ideia, rezamos juntos, e eu falei assim, como penitência, você vai passar a quaresma inteira sem mexer nas unhas. Essa mulher quase deu um troço. Pelo amor de Deus, padre, me manda outra coisa, manda andar de joelho na rua, me manda fazer alguma coisa, mas não ficar sem mexer nas minhas unhas. Você tinha um evento, né? Tinha um evento. Padre, como é que eu vou nesse evento com a minha unha sem pintar, sem nada? Eu falei, calma, Deus vai agir, né? E Deus agiu, não é verdade? Quero convidar aqui agora mais um casal para a gente encerrar. E assim, é uma forma de casamento que até bem pouco tempo, as pessoas da igreja olhavam de olho torto, né? A gente já falava que estava no inferno, porque não pode comungar, não pode isso, não pode aquilo, né? E as pessoas às vezes se sentiam excluídas, rejeitadas pela igreja. E hoje nós dizemos, vocês são amados por Deus, vocês são amados pela igreja, aqui tem lugar para vocês. Chega aqui Paula e Juliano, venham aqui por favor.
Eles são um casal de segunda união. Para quem não sabe, o Juliano foi casado antes, né? E nem sempre o caminho que a gente se dispõe a percorrer dá certo, e a vida precisa ser refeita, reformulada, e a vida foi reformulada. E eu quis chamar esse casal também por um outro motivo, porque eu cheguei aqui em Mariluz há 4 anos e meio, e eu conheço o casal que vocês são hoje. E muitas vezes, muitas não, algumas poucas vezes, eu ouvi comentários relacionados ao passado de vocês. Porque infelizmente tem gente que continua a olhar para o ontem da nossa vida e não para o hoje. As situações mudam, as vidas mudam, as escolhas, as atitudes mudam. E nós precisamos olhar para o hoje da nossa história e não para o ontem. O que passou, passou. Então sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui. Fale um pouquinho então brevemente. Eu vou pedir que a Paula fale nesse início, porque o Juliano fala demais. Né? Então, Paula, como que vocês se conheceram e há quanto tempo estão juntos? A gente está morando junto há 13 anos e a gente se conheceu há 15 anos. Eu estava finalizando o colégio e aí a gente estava trabalhando, fazendo aquelas festas de final de ano para poder arrecadar fundos para a formatura, e eu estava no caixa do evento, e o Juliano foi comprar uísque lá. E aí, nisso, ele queria, eu chamei o professor lá para atender ele e tal, e depois ele pegou o meu telefone, e depois começou a me ligar, e a gente começou a namorar. Muito bem. Como que um casal em segunda união pode buscar a santidade? Como que é a vida de oração de vocês? A nossa vida de oração, a gente acorda de manhã, a gente coloca uma música, clamando ao Espírito Santo para guiar a nossa vida, guiar o nosso dia, guiar o nosso caminho. A maioria das vezes a gente lê a palavra, né, e compartilha. Vai compartilhando e conversando sobre aquilo e como se encaixa na nossa vida, né? A gente vai falando, conversando e começa a nossa manhã assim, depois um bom café. E segue o dia. E Deus abençoe o nosso dia sempre. Vocês iniciam o dia rezando juntos? Sempre. E assim, no início, eu era mais de querer participava do grupo de reflexão com a dona Léo, com a dona Isabel, né, a Carmita, a Helena, enfim. E eu não ia tanto na igreja porque o Juliano não aceitava, e devido ao que o senhor já falou do passado, da família e tudo mais, ele não vinha tanto. E aí eu que insistia, mas eu participava do grupo de reflexão com as meninas. No começo eu chegava à tarde, né? A dona Isabel está aqui, sabe que o nosso grupo ia noite adentro, e eu chegava em casa ele de bico, né? E eu continuei, eu chegava ele de bico, e eu ia. Chegou um ponto que ele já não implicava mais com o meu horário, nós chegava às 10 horas, vamos meninos, vamos embora. Chegava às 10 horas, ele já não implicava mais. Às vezes tinha alguma confraternização em casa, ele falava assim, tem que ser depois da reza da Paula, porque senão não adianta, ela vai do mesmo jeito. Comecei a chamar, vamos na missa. De vez em quando ele vinha. E muitas vezes não, a gente até discutia algumas vezes, porque eu queria vir, e ele, esse negócio de todo domingo na missa, não sei o quê e tal. Mas a maioria das vezes a Paula não brigava comigo. Ela simplesmente pegava e vinha, né? E eu ficava. Simplesmente, né? Às vezes não tinha tanta discussão sobre isso. Eu respeitava, mas eu não vinha. Assistia o jogo do Grêmio, eu queria assistir o jogo, tinha o jogo, era assim, né? E nisso a gente foi indo, até que chegou um ponto que ele começou a vir com mais frequência. Começou a vir toda semana ou cada 15 dias. Aí, nesse meio tempo, o senhor chegou, né, nos convidou a participar da Pastoral da Acolhida. A Luciana, né, através do senhor, Luciana Diniz nos convidou, nós iniciamos o trabalho, né, na igreja. E eu acho que uns 3, 4 meses após, teve o primeiro Ame Mais, que o Mário Lúcio foi participar, e nós fomos participar do Ame Mais.
E lá, a nossa mente, assim, abriu muito nesse sentido do nosso lugar na igreja, né? Nós, até então, muitas coisas nós pensávamos que nós não podíamos participar. De pastoral tal, nós não podemos servir, nem na acolhida, às vezes, nós pensávamos que nós não podíamos. E com isso, a gente viu que não, que o nosso lugar aqui dentro da igreja está aqui. Basta que nós quiséssemos participar. Então, assim, para as pessoas que hoje tá impossibilitada, é claro que a comunhão dói muito, machuca muito. Até hoje, de vez em quando, eu choro no banco na hora da comunhão, né? É uma coisa que machuca demais, não poder comungar. Porém, nós temos o nosso lugar e, ao invés de nós ficarmos sentados no nosso banco só resmungando e reclamando por nós não podermos comungar e achar que nós não devemos fazer nada, nós fazemos parte desse corpo, né? Que é a igreja de Jesus. Então, nós temos que erguer a nossa cabeça, se nós estamos impossibilitados, e procurar o nosso lugar. Hoje, são pouquíssimas pastorais que uma pessoa de segunda união, né? Não pode participar, não pode ser ministro de Eucaristia, não pode ser catequista, mas tem tantas outras coisas que nós podemos participar. Gente, então assim, hoje, graças a Deus, aí depois disso, né? Falar de tantas coisas que podem participar, vocês participam de quais pastorais? Fala um pouquinho para esse povo aí, o que vocês fazem na igreja? Nós somos da Pastoral da Acolhida, nós somos das Capelinhas de Nossa Senhora Aparecida, nós somos da Liturgia, nós somos da Rota da Fé, nós somos do Ame Mais, nós somos da Coordenadoras da Comunidade Imaculada Conceição. Nós, tem mais coisa. São campistas. Nós somos campistas também. E eu acho que eu devo ter esquecido alguma coisa, me desculpem o pessoal das pastorais se eu esqueci. Mas assim... Grupo Bíblico dos Homens, Juliano participa. Grupo Bíblico, e assim, no Ame Mais, assim, a gente descobriu quanto Deus é misericórdia. Deus é misericordioso. E quando Ele tem um lugar para nós, e só Ele pode nos julgar. A gente aprendeu tanto lá, e quando a gente saiu de lá, a gente disse, nossa, quando tem tanta coisa que a gente pode participar. E a gente se sentiu acolhido pela essa igreja maravilhosa. A gente sentiu, assim, nossa, um acolhimento, né, que a gente teve no Ame Mais, né? E nos abriu tanta coisa, e a gente dizia, não vou ter tempo para fazer isso, não vou ter tempo, eu dizia assim para Paula, não, mas como é que nós vamos fazer isso, mais isso, mais isso? O tempo aparece, e a gente tem mais tempo agora, porque é um tempo dedicado a Jesus. E esse tempo é maravilhoso. É uma coisa engraçada, ele falando, a gente teve um momento, graças, né, ao Padre Rômulo, que é uma bênção aqui na nossa comunidade, que ele agora não está podendo, mas a questão da comunhão espiritual, né, que o padre faz aqui. E um dia eu estava ali na porta, deu o momento da comunhão espiritual, tinha uma amiga minha da acolhida, vamos, eu sabia que ela não podia, e ela me olhou assim, né, o que esse entusiasmo? E depois ela fez o Ame Mais, e ela falou, Paula, você falou com uma alegria tão grande de ir na comunhão espiritual, como se você fosse realmente receber Jesus. E eu recebo Jesus na comunhão espiritual, tenho total certeza disso. E ela falou, hoje eu sei o que é isso, o que é ir para a fila da comunhão espiritual, receber Jesus. Hoje eu entendo isso, né? Então é um leque que abriu. E a questão do tempo, né? A gente hoje, uma coisa que mudou na nossa vida, ouve música católica, muitas músicas católicas, rezar junto, como a gente falou. E vocês rezam juntos, só vocês dois, ou as filhas também participam dessas orações? Não, de manhã elas não estão, elas estão dormindo. Vocês tem têm outros momentos que conseguimos. Às vezes, vamos rezar o Terço da Misericórdia, elas vêm, a Marina é uma que puxa sempre, a Sofia vem junto, quando a gente... Mas essa mais é à noite, não é todas as noites, mas às vezes a gente consegue. Hoje elas estão aqui atuando, aqui atrás são coroinhas. E o tempo, o Juliano falou, né? Gente, olha, hoje... É uma coisa tão engraçada que antes de nós participarmos, quando alguém falasse assim para nós, vai ter um negócio na igreja lá, o dia inteiro, ou é de manhã, ou é tal horário, vamos? Mas olha, tá difícil, não consigo, não tenho tempo, eu tenho isso, aquilo para fazer, eu abro o mercado até meio-dia, eu não posso fechar, e blá. Que é uma coisa que nós queremos mudar, o senhor sabe. Mas, gente, hoje é assim, tem um negócio lá na igreja, o que nós vamos fazer? Fecha tudo e vamos para a igreja. E isso mudou muito, a questão do acampamento, né?
Vamos para o acampamento 5 dias. A gente larga tudo e a gente vai. E Deus cuida de tudo, né? A gente larga tudo com muita facilidade e o tempo Deus faz, o tempo Deus age, as coisas Deus faz na nossa vida, né? E hoje, tudo que a gente vai fazer, a gente coloca Deus na frente. Qualquer decisão que a gente tem que tomar, a gente reza e pede para que Ele nos mostre o que nós temos que fazer. Dificuldade? Tem um monte. Problema? Tem também. Mas com Deus é tudo tão fácil. É tão fácil lidar, é tão fácil levar, sabe? Tudo isso. Muito bem, que maravilha. Para terminar, a gente está muitas vezes juntos, né? E uma coisa que a gente conversa, às vezes, Juliano, é sobre os nossos temperamentos, né? Como que Deus tem mudado e moldado o seu temperamento? O meu temperamento mudou muito. É que muita gente não me conhece como eu era, porque eu vim morar para cá e daí me conheceram há 15, 17 anos, 18 anos, mas eu era uma pessoa muito, como é que eu vou explicar? Eu resolvia tudo na bronca. E hoje mudou muito minha vida, mudou muito. E hoje eu estava na minha oração e pensando assim, o que eu quero ser, né? O que eu quero ser? O que eu vou deixar para minha família? Mais perto da boca aí. O que eu quero ser e o que eu vou deixar para minha família, né? E às vezes eu tomo uma atitude, penso assim, Jesus iria agir assim? Eu falo para Paulo esses dias, a gente é fraco, é pecador, a gente comete, né? Imagina, não somos perfeitos nunca. Uma unha de Jesus que a gente conseguir ser já é demais para nós, né? Mas assim, eu peço assim, mas essa atitude que eu tive, como que Jesus faria? Sabe? E é assim, nós vamos seguindo, mas eu mudei muito. Nós conversamos muito, eu e o Juliano. Bom, nós somos literalmente 24 horas junto o tempo todo, trabalha junto, vem igreja, serve junto, casa junto o tempo todo junto. É difícil, até para ir na rua, vocês podem ver que nós estamos juntos, a gente não se separa quase nunca. E o Juliano tem um temperamento muito forte, né? E a cada dia ele tem melhorado muito. Ainda está trabalhando a cada momento, mas ele melhorou assim da água para o vinho, como diz o outro. Teve um momento, posso falar rapidinho? Teve um momento que as nossas filhas também, é a 1000 por hora. E a gente chegou do acampamento, e o Juliano, nós estávamos na mesa, e o Juliano falou assim, nossa filha, como que você está querida hoje? Ela falou assim, eu não, pai, eu estou igual, você que mudou, é você que está diferente, né? E assim, nós conversamos muito, como ele disse, em relação a tudo, né? O Juliano é meu melhor amigo, e em relação a tudo que vocês imaginam, a gente tem diálogo. E a gente fala muitas vezes sobre os temperamentos, e como que será que Jesus ia, será que é isso que Jesus quer que a gente faça? Será como que ele ia agir, né? Então, a cada dia, a gente vê as respostas, é só entregar para Ele, né? E, é claro, criar filhos hoje é fácil? Não, não é fácil, né? Mesmo estando na igreja, é fácil? Não. Seus filhos são santos? Não, não são. Mas, com Deus, a nossa família pode ir muito longe, né? A união, né, de nossa família. Uma salva de palmas ao casal. A minha família é o presente do Senhor.